Hoje, a importância de cuidar de si, do outro e do nós, na live 49. Boa noite, muito bem-vindos, muito bem-vindas. E a gente vai falar sobre esse tema, aproveitando uma inspiração da educação infantil. Os campos de experiência. Vamos ver quem está aqui e que é profissional da educação. A Fernanda a Fran quem mais? A Pati, a Mari, quem mais é? A Gi, que tá aqui também. O André é quase um profissional da educação, porque ele é estudioso. Poliane, boa noite. Oi, Fê. Pois é, quem já trabalha na educação já sabe sobre campos de experiência. Campos de experiência, assim, é um arranjo curricular que articula os saberes das crianças, as experiências delas, as situações que elas vivenciam no cotidiano. Articula-se isso tudo ao patrimônio cultural, aos conhecimentos historicamente construídos. Então, isso na educação infantil, esse arranjo entre os saberes das crianças e os saberes construídos historicamente, se configuram então em campos de experiências, que lá na educação infantil, aliás, que no ensino fundamental, a gente conhece por disciplinas, as matérias, né, que vocês vão lembrar disso, né, mas na educação infantil não tem disciplinas, ou pelo menos não deveria ter de jeito nenhum, porque desde as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, já há uma previsão de que o currículo seja estruturado a partir de campos de experiências. Bom, mas por que eu estou falando isso tudo? Porque, para falar sobre esse tema, a importância de cuidar de si, do outro, do nós, eu vou me aproveitar dessa abordagem pedagógica para que a gente reflita sobre, bom, se é importante trabalhar na educação infantil com esse conteúdo, por que não na fase adulta? O que será? Qual a relação que tem entre aquilo que a gente pretende desenvolver na educação infantil e aquilo que a gente precisa vivenciar na fase adulta? Então, vocês vão entender quais são essas relações. Então, aqui, quem não trabalha como educador, quem não tem nenhuma prática pedagógica, não tem problema, porque o tema é para todos nós, independente de trabalhar ou não na educação infantil ou na área da educação como um todo. A importância de cuidar de si, do outro e do nós, esse tema surgiu a partir de uma conversa que eu tive com uma participante do Pra Se Conhecer, que vinha relatando alguma preocupação de voltar-se para o autoconhecimento, de buscar a si mesma e, de repente, se desconectar do outro, deixar de ser sensível às dores do outro ou às necessidades do outro, de tanto que talvez pudesse estar voltada para si mesma. E realmente é um risco que alguém que vivencia um processo de autoconhecimento corre se não tiver uma conexão com o outro e com o todo. E um compromisso muito profundo que o processo de autoconhecimento deve ter, né, quando a gente vivencia um processo de autoconhecimento, é que a gente volte-se para se relacionar com o outro e não somente consigo, porque sim, a nossa vida se constrói a partir dos relacionamentos que nós estabelecemos, em primeiro lugar com a gente, depois com o outro ou ao mesmo tempo com o outro e com o meio. Não dá para ficar se relacionando só consigo, né? Ainda que você possa se retirar, morar sozinho, isolado do mundo, ainda assim você vai se relacionar com o meio, né? E com certeza nós somos interdependentes, a gente não vai dar conta de plantar, colher, fazer tudo e independer, né? Dizer, sou independente do mundo. Não há. Nós somos interdependentes e é necessário ter essa consciência. Claro que, então, ao trilhar uma jornada de autoconhecimento, se a gente não tiver essa consciência, a gente vai desenvolvendo uma pretensa independência em relação ao mundo. Então, sim, tem um risco, mas quanto mais se mergulha em si, mais se tem condições de se aprofundar para voltar-se para o relacionamento com o outro. Então, quando eu digo que vou me inspirar ali na educação infantil e no campo de experiência, no primeiro campo de experiência descrito pelo documento mais recente da área da educação infantil, que é a Base Nacional Comum Curricular, chama-se assim, o eu, o outro e o nós.
E nesse campo de experiência, assim, a gente tem a descrição de como as crianças vão se constituindo, vão construindo a sua identidade, vão se consolidando enquanto subjetividades, a partir da percepção da maneira como ela sente, da maneira como ela pensa, da maneira como ela age, e também em relação ao outro, como o outro sente, pensa e age. Ela vai conhecendo através das interações as maneiras de ser, de estar no mundo, as maneiras de se relacionar, as maneiras diferentes de se constituir, de se expressar. Então, a partir dessa relação significativa que se estabelece através do brincar na educação infantil, a criança aprende muito sobre si, sobre o outro e sobre o meio no qual ela convive. E a gente também. Quando a gente se relaciona, quando a gente convive consigo, com o outro e com o espaço coletivo, a gente vai se desenvolvendo enquanto sujeitos. E a gente não para nunca, não tem um tempo em que isso pare, né? Só que nem sempre a gente está consciente do nosso processo de desenvolver, porque muitas vezes a gente se ocupa muito do desenvolvimento do outro. Quando se é mãe, quando se é pai, quando se é filho, de repente tem algumas pessoas que se dedicam muito aos cuidados dos pais ou aos cuidados dos amigos e se envolvem demasiadamente para cuidar do outro e acabam se esquecendo de si. E por algum tempo parece que se sustenta, né? Parece que, bom, é ok, é melhor eu cuidar do outro do que cuidar de mim. Eu me dou muito pro outro e tudo bem, eu fico para depois. Às vezes parece até nobre, né? Mas não vai se sustentar a longo prazo. Porque essa pessoa que se dedica muito ao outro e não se cuida, ela vai ficar esgotada, desnutrida, então não é sustentável. Por isso que esse campo de experiência lá na educação infantil, ele começa no eu, o outro e o nós, porque só quando se tem um eu estruturado é que se pode, então, se relacionar com o outro. Porque sem o eu estruturado, eu me misturo com o outro e eu não sei mais quem eu sou e quem é o outro. Sabe assim, lá na adolescência, Maria vai com as outras, quando se preocupam tanto com os adolescentes em relação aos grupos, que eles vão indo, que eles vão se misturando e que eles se identificam com os grupos, é próprio mesmo da fase da adolescência. Mas vocês imaginam se isso se essa pessoa, se esse sujeito não estiver constituído com base estruturante ali no eu, ele vai mesmo se perder no outro, né? Ele não vai só se misturar, se inspirar no outro e se tornar Maria vai com as outras, não, ele vai se perder no outro, ele não sabe mais quem é ele, quem é o outro. E isso muitas vezes acontece com a gente na fase adulta também, não é só na fase de adolescência. Então é necessário tomar um cuidado e voltar-se para si, cuidar-se sim, com a consciência de que quanto mais eu me cuido, quanto mais eu me amo, quanto mais eu me valorizo, quanto mais eu tenho consciência de mim, mas então eu posso também amar o próximo, cuidar do próximo, ter consciência do próximo. Quanto mais eu conheço a maneira como eu sinto, como eu penso, como eu ajo, também mais condições eu tenho para proporcionar isso também para o próximo. Né? E com certeza o nosso espaço coletivo se torna muito melhor quando são pessoas que se relacionam de maneira consciente e que se conhecem e então se dedicam a conhecer e a cuidar do outro. Esse é um papo que pode parecer assim, nossa, muito legal, mas não é tão simples vivenciar. Para algumas pessoas é complexa a situação de deixar de cuidar demasiadamente do outro para voltar-se para si, porque podem parecer egoístas. Né? Então, será que eu estou sendo egoísta se eu fico cuidando de mim, se eu fico me preocupando com o que eu desejo, com o que eu quero? Ou eu devo ficar só cuidando dos meus filhos? Depois eles crescem, essa fase passa, nós temos filhos pequenos, a gente tem que se dedicar mesmo à educação dos filhos e depois isso vai passar e aí eu volto a me cuidar. Será que é possível? Pode ser, tem gente que vivencia isso e pela vida fora se dedica ao outro e quase que não consegue voltar para si. Depois, né, passados muitos anos, a pessoa acabou já se perdendo no outro e já, quem sou eu quando não cuido dos meus filhos? Quem sou eu quando não estou cuidando de alguém?
né? Quando a gente vai vivenciar esse processo de autoconhecimento, por exemplo, no Pra Se Conhecer, a primeira prática é se apresentar. E muitas pessoas têm dificuldade para se apresentar sem falar das funções que ocupa. Da função de pai, de mãe, de profissional, de filho, de filha, de amigo. Então, é difícil. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Estou só para cuidar do outro? Muitas vezes a gente não tem foto também, né? Na rede social, ou no WhatsApp, ou no perfil do Instagram, do Facebook, fotos só com as crianças, né? Quando você tem filhos. E aí? Quem sou eu para além do meu papel de mãe e de pai? Às vezes a gente não sabe mesmo, se perdeu e tá ok. Quando os filhos são pequenos isso é comum acontecer. Só que sempre há tempo da gente se resgatar, voltar a se cuidar, para então, a partir dessa nutrição, nutrir também o outro. Né? Porque uma árvore que não tem raízes nutridas e profundas, fica seca, né? Cai, qualquer vento que bate, quebra. Então é necessário a gente nutrir as nossas raízes, porque ali nas nossas raízes estão os frutos. E nós precisamos mesmo cuidar, em primeiro lugar, dessa pessoa que vai acompanhar a gente até o final da jornada, que somos nós mesmos, né? E depois, sim, e ao mesmo tempo, não é uma coisa ou outra. Então, quando eu falo depois, assim, a gente pode ir melhorando essa linguagem e colocar mesmo, ao mesmo tempo eu cuido do outro e cuido também das relações que eu estabeleço com esse outro. Então, eu peguei aqui, separei alguns trechos desse documento que eu disse, né, que ia trazer da educação infantil, para inspirar a gente, porque, poxa, se é isso que a gente precisa promover, criar condições para que as nossas crianças aprendam, vamos começar por nós, né? Então, a síntese das aprendizagens nesse campo de experiências, o eu, o outro e o nós, que quem chegou agora, essa nomenclatura, campos de experiência, vem da educação infantil, é uma estruturação curricular em que a gente organiza os saberes das crianças, é uma articulação entre os saberes das crianças, as vivências, as experiências, as situações que elas vivenciam no cotidiano e os conhecimentos historicamente construídos, o patrimônio cultural da humanidade. Então, é a articulação entre aquilo que é da experiência infantil e aquilo que já está construído historicamente. E então a essa articulação se dá o nome de campos de experiência. São 5 na educação infantil. E o primeiro deles é esse, o eu, o outro e o nós. Então, se a gente precisa criar condições para que a criança se desenvolva, constitua a própria identidade e se relacione com o outro de maneira significativa e com o meio, então quais são essas condições, né? Separei aqui para ler para vocês a síntese das aprendizagens. Respeitar e expressar sentimentos e emoções. Atuar em grupo e demonstrar interesses em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros. Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro. Então, olha, se as crianças ficarem craques nisso, e a gente também, já pensou que mundo melhor a gente vai conviver? Separei outras aqui, olha, como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento nesse campo de experiência, tá? Isso aqui, esses tópicos que eu vou ler para vocês, não se trata assim de uma lista de conteúdos, e sim são oportunidades de aprendizagem que ao longo da educação infantil as crianças precisam ter acesso, né? Os educadores vão tendo que criar condições para que isso se desenvolva, através de 2 eixos estruturantes, interações e brincadeiras. E como será na nossa vida? Né? Através a gente brinca, devia brincar mais, mas através das nossas interações, dos nossos relacionamentos significativos e também da nossa convivência profissional e também das relações nos papéis sociais que a gente desempenha, porque o brincar para a criança tá como o trabalho tá para o adulto, né? Tá ali no mesmo grau de importância. E trabalho não só formal, fora de casa, às vezes o trabalho doméstico também, então é a nossa tarefa, a principal tarefa. Comunicar necessidades, desejos e emoções, mais uma vez, né? Outro tópico, interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social. Então, vamos tirar aqui o crianças, vamos supor que a gente está falando só para os adultos, né? Interagir com outras pessoas, adaptando-se ao convívio social. Então, olha aqui, mais uma vez, a preocupação com o outro e com o nós, né?
Outro, demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com as crianças e adultos. Outro, demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. Já pensou? Que maravilha quando a gente construir isso, consolidar isso em nós? Próximo, comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. Olha a comunicação. Próximo, perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. Mais um, demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Outro, agir de maneira autônoma, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. Olha aqui o autoconhecimento. Agir de maneira autônoma, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. Participação e cooperação, respeito mútuo. Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e a grupos diversos. Mais dois, para acabar. Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos. Esse daqui a gente precisa muito, não é? Então, olhem, essas são propostas, né, objetivos de aprendizagem, condições que a gente precisa criar para que as crianças desenvolvam essas competências, essas habilidades todas, e que a gente pode se inspirar muito, porque se a gente aprender a se comunicar melhor com a gente mesmo em primeiro lugar, né, reconhecendo o que sente, o que pensa, como age, quais são os nossos padrões, reconhecendo, validando, acolhendo, só assim a gente pode transformar. E quando a gente transforma, não é o outro, a gente transforma a relação, a maneira como a gente se relaciona com a gente, com o outro e com o ambiente. Então, é para reafirmar o tempo todo de que vale sempre a pena voltar-se para si quando se tem compromisso social e quando se tem compromisso com o próximo. E aí não tem medo, o caminho não precisa ter medo, não precisa se preocupar. Pode ser que as pessoas ao redor estranhem, né? Porque principalmente para aquelas que são muito doadoras, para aquelas pessoas que estão o tempo todo disponíveis, quando elas começam a aprender sobre os próprios limites, elas aprendem a falar uma palavrinha mágica. Sabe a palavrinha não? A pessoa aprende a dizer não. E é tão difícil para algumas pessoas dizer não. Quando essa pessoa aprende a dizer não, parece para as pessoas que estão ao redor que ela se tornou uma outra pessoa, porque o tempo todo a palavra que não saía da boca dela era sim, 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 sim para tudo, sim para todos, o tempo todo. E aí, como que o entorno recebe essa mudança, essa transformação? Sim, vai haver aí uma transformação no relacionamento. Mas não há o que temer quando você está fazendo isso, pautado, sustentando a sua própria existência, sustentando suas próprias necessidades, seu querer, validando a sua existência, a sua humanidade. Quando você faz isso, pode ser que se estranhem, que as pessoas estranhem no começo, mas depois elas vão aprender a conviver com essa sua nova identidade. Pode ser que haja uma morte, um renascimento em vida, não estou falando sobre aspectos religiosos, não, é só sobre o processo da terapia, da psicologia, que a gente entende que em vida a gente fecha ciclos, abre ciclos, e aí isso se dá na abordagem transpessoal o nome de mortes e renascimentos. Então a gente vivencia isso, muitos processos, e quando se renasce, se renova, quando a gente faz aniversário, quando a gente começa um novo ciclo, não é assim? A gente se sente renovando. E assim muitas vezes vai acontecer quando você começa a se conhecer, você começa a aprender quais são os seus gostos. Muitas vezes a pessoa vivencia um período longo de um relacionamento amoroso e de repente há uma separação, por exemplo. Esse é um caso típico da pessoa que muda o jeito de vestir, muda o jeito de gostar das coisas, muda até o gosto do que comia. Às vezes começa a escutar outras músicas, começa a ler outros livros, começa a experimentar outras vivências, né? Vai dizer, nossa, mas o que aconteceu? Essa pessoa é uma outra pessoa? Não, ela está num processo constante de vida, né? De vida, de renascimentos constantes.
E a gente vai desenvolvendo desapegos também àquelas identidades anteriores, né? Então a gente não é uma identidade única do começo ao fim da vida, a gente vai mudando sim, né? E essa mudança, quando ela é vivenciada pelo nosso bem e visando também os nossos relacionamentos significativos com o outro e com o meio, é sempre próspero, é sempre abundante, não que deixe de ser desconfortável. Pode ser desconfortável no começo, porque qualquer processo de aprendizagem, de desenvolvimento, pode sim provocar desconforto. Pode não, sempre vai provocar desconforto. E aí, às vezes, a gente lida melhor ou pior com esse desconforto. Tem gente que tira de letra os desconfortos da vida e tem outras pessoas que resistem um pouco mais. Mas tudo bem, a gente atravessa, né? E quando a gente atravessa, a gente pode desfrutar daquilo que é novo. Então fica esse convite para vocês, cuidem-se, porque como eu disse numa livezinha que eu abri na sexta-feira, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então não dá para se doar tanto sem cuidar-se, sem nutrir as próprias raízes, tá bom? Cuidem-se com amor, com carinho, com respeito e vamos juntos nesse processo, tá bom? Eu vi que um monte de gente entrou depois que eu já tinha começado. E a Fernanda disse que precisamos refazer a educação infantil. A Mel disse, posta aqui na... O que, Mel? Conta aqui que você quer que eu poste. Alguma coisa para se conhecer? Se estiver aí ainda, me conta, tá? Teve um monte de gente que entrou, mas não tem nenhum comentário. É só gente entrando. Que bom! Obrigada a vocês pela companhia, viu? Eu vou deixar aqui, depois lá nos stories, a conversa que eu tive com a querida que me ajudou a pensar aqui nesse tema, trazer esse tema para vocês, tá bom? Que pode inspirar mais vocês. Os tópicos, você fala? Os tópicos do Pra Se Conhecer, da nossa prática? Se for esse, Mel, talvez seja da prática, da quarta prática, né? Que a gente tá fazendo essa semana. Pode ser que eu consiga trazer sim, só que tem um preparo, né? Pra gente chegar na quarta prática, a gente começou um pouco antes, mas pode ser que eu consiga fazer um resumo para trazer aqui pro pessoal todo. Mas é incrível, né, Mel? Essa quarta prática provoca muito a gente para esse reconhecimento. Pedro, beijos. Você gostou do novo cenário, Pedro? Tô no quarto das crianças. Não, os que você citou. Qual, Mel? Qual que eu citei? Será que é... Nossa, eu tô sem entender, Mel, desculpa, tá? Mas se forem os tópicos... talvez seja da educação infantil, esses, assim, que eu li. Se for, depois eu trago, tá bom? Parece uma nova temporada de uma série. O Pedro tá falando do meu cenário. Não se acostume não, Pedro, que não vai rolar sempre. Aqui houve um probleminha aqui em casa. Depois eu conto. Ô Mel, na live agora. Mas tá bom, eu entendi. Depois eu vou compartilhar com você. Eu vi que você gostou desses tópicos. É incrível mesmo, é apaixonante. Eu tiro uma foto e mando pra você, tá bom? Se for isso, ou senão a gente fala ali no Telegram pra continuar a conversa. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.